Bom, pessoal, agora aqui eu vou resolver dois exercícios da apostila que eu acho bem interessante, que é um pouquinho da definição da multiplicação entre matrizes e potência entre matrizes, que foi de onde surgiu algumas dúvidas aí com os alunos, que foi sobre potência, tá? Mas esse aqui eu achei bem interessante fazer, porque o aluno ele acaba achando que é muito difícil resolver alguns problemas como este, ó. Então ele está falando aqui, ó, determine o elemento A63 da seguinte matriz, ou seja, é a multiplicação dessas duas matrizes aqui, ó. Se você multiplicar essas duas matrizes, é claro, vai ter aí uma matriz resultante, que lá vai existir o elemento A63. Então, quem é esse elemento, né, o A63? O elemento A63 é o elemento que ele vai ocupar a linha 6 na terceira coluna. Então, o que eu estava explicando para vocês anteriormente? Então, você vai ter um resultado lá, ó, que ele vai ocupar na matriz A63. Então, é a multiplicação da sexta linha com a terceira coluna. Então você vai localizar aqui, ó, quem é a sexta linha? Sexta linha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então é a multiplicação da sexta linha com a terceira coluna. Com a terceira coluna. Então, esse elemento é a multiplicação apenas desses dois itens, né, dessa linha com essa coluna. Então não precisa resolver tudo para você achar o elemento A63, senão você vai ficar uma eternidade fazendo a multiplicação entre essas duas matrizes. Então é muito simples, olha lá. Então o elemento A63 vai ser igual. Vamos resolver, ó. Primeiro com primeiro. 2 vezes zero mais segundo com segundo, menos um vezes um, menos um vezes um. Terceiro com terceiro, né? Então, mais 5 vezes 10. Pronto, olha lá. Resolveu isso, você já tem o elemento. 2 vezes zero, zero. Menos um vezes um, menos um. E 5 vezes 10, 50. Qual é o elemento? 50 menos um. Quem é 50 menos um? 49. Então o elemento A63 é o 49. Tudo bem? Tudo bem? Então é bem simples, não fiquem desesperados. É só você lembrar da definição e dos outros exercícios que o professor resolveu anteriormente, tá? Então, na matriz resultante, sempre a posição do elemento é a multiplicação da linha com a coluna das matrizes que você está multiplicando. Ok? Vamos falar. A dúvida nesse exercício foi na potência de A elevado a 100. Pô, professor, mas o senhor só fez um exercício lá anterior de A elevado a 4. Agora a gente vai ter que resolver A elevado a 100. Mas calma, existe algum padrão, existe alguma coisa acontecendo na multiplicação dessas matrizes. Então ele não vai te dar um exercício que você fique uma eternidade fazendo. Se ele te passou esse exercício é porque está acontecendo alguma coisa. Então por isso que ele pediu aqui, ó, primeiro. O que ele pediu primeiro? Resolva A na 2, A na 3, justamente para você observar qual é o padrão, o que está acontecendo nas potências desta matriz. Tá bom? Então é claro que a gente tem o A na 1, perfeito? Ah, só um parênteses, porque o aluno, professor, aqui é A na 1 e o A na 0. Bom, A na 0, se você lembrar de uma potência, qualquer potência elevada a zero é igual a 1.
No caso da matriz, temos o elemento neutro da multiplicação, que é a matriz identidade. Como aqui é uma matriz de ordem 2, a matriz identidade de ordem 2 é essa daqui, ó. Diagonal principal igual a 1 e os outros elementos igual a 0. Então, se eu pegar qualquer matriz vezes a matriz identidade, vai dar ela mesma. Tá? Então, a gente não precisa ficar fazendo aquele procedimento linha vezes coluna, blá, 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 porque você vai perder tempo. Então, se você tem uma matriz multiplicando a matriz identidade, o resultado vai ser ela mesma. Tá, ok? Então, a matriz identidade na multiplicação de matrizes é o nosso elemento neutro. Perfeito? Só vale ressaltar aqui. Então, A na 1 é essa nossa matriz que ele deu no exercício. E agora nós vamos calcular a na 2. Bom, A na 2 vai ser quem, então? A na 2 é a mesma coisa que o A vezes A. Então, nós vamos pegar a matriz A. Quem é a matriz A? 2, 1, menos 1 e 0. Vezes a matriz A. 2, 1, menos 1 e 0. Tá ok? Então, aqui nós temos a matriz A vezes a matriz A. Então, nós vamos seguir o raciocínio. Linha vezes coluna. Por didática, qual é o resultado que nós vamos ter aqui? Ó? Pensa lá naquela matriz C. Lembra? A matriz C que nós tínhamos 2 por 2. Qual vai ser a característica? C11, C12, C21 e C22. Bom, então a matriz vai ser: primeiro elemento é a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna. Então, você vai ter lá, ó, 2 vezes 2 mais 1 vezes o menos 1. 1 vezes o menos 1. Este é o elemento C1. Primeira linha, primeira coluna. Próximo elemento. Elemento aqui do lado. A linha 1 vezes a coluna 2. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro com primeiro. 2 vezes 1 mais 1 vezes o 0. Agora o elemento 2, 1. Segunda linha vezes a primeira coluna. Segunda linha vezes a primeira coluna. Menos 1 vezes 2 mais 0 vezes o menos 1. Agora o próximo elemento, que é o 2, 2. C22. Segunda linha vezes a segunda coluna. Então, menos 1 vezes 1 mais 0 vezes o 0. Tudo bem? Vamos resolver agora. 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 4 menos 1, então você tem 3. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0 é 0, então ficou o 2. Bom, 0 vezes menos 1, zerou. 2 vezes menos 1, menos 2. 0 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1, menos 1. Tudo bem? Então, aqui nós encontramos A na 2. Agora, a gente tem que encontrar A na 3. Bom, A na 3, como você já encontrou A na 2, é a mesma coisa que A na 2 vezes o A. Então, basta multiplicar A na 2 vezes A. Então, nós temos ali A na 2, que é o que nós encontramos, 3 menos 2, 2 e menos 1. Perfeito? Vezes o A. Quem é o A?
O A vai ser 2 menos 1, 0 e 1. Vamos multiplicar. Linha vezes coluna. Primeiro com primeiro. 3 vezes 2, mais segundo com segundo. 2 vezes menos 1. Depois, primeira linha com a segunda coluna. Então, 3 vezes 1, mais 2 vezes o 0. Segunda linha vezes a primeira coluna, menos 2 vezes 2, mais menos 1 vezes o menos 1. Agora o último elemento, menos 2 vezes 1, mais menos 1 vezes o 0. Resolvendo então, quem é o A na 3? Então nós temos A na 3, quem é? Bom, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes 2 dá 6, então 6 menos o 2, 4. 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 0 é 0, sobrou menos 2 vezes 1, então é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, menos 4 mais 1, menos 3. Que é onde os alunos tiveram um pouquinho mais de dúvida, um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque ao olhar um exercício desse tipo, ele dá A na 100. Então, se ele está te pedindo A na 100, não quer dizer que você vai ficar fazendo A vezes A vezes A 100 vezes. Existe uma particularidade, existe alguma coisa acontecendo quando você resolver as potências que vai te dar um padrão, que vai te dar uma maneira mais fácil, mais direta de você resolver A na 100, tá bom? Então, para facilitar, ó, vou escrever facilitar só para a gente entender o que está acontecendo. A na 1, que é a matriz A. Quem é? Matriz A é 2, 1, menos 1 e 0. A na 2, nós encontramos. Quem é A na 2? 3, 2, menos 2, menos 1. A na 3, quem que é? A na 3, nós encontramos 4, menos 3, 3 e menos 2. Então aqui nós vamos já criar uma ideia para A elevado a N, onde N vai ser um expoente natural, é claro, maior do que o 0, tá? Porque se for 0 é matriz identidade, tá? Então tem que ser um expoente aí maior ou igual a 1, sendo ele natural. Bom, então como que vai ficar? Nós vamos perceber o que está acontecendo com as matrizes, tá? Em função do nosso expoente. Uma coisa bem tranquilinha que está acontecendo, olha lá, 1, 2, 3. Então a gente já percebe que este elemento aqui é o próprio expoente. Então, se o expoente é n, então aqui é n. O que mais está acontecendo? Ó? O expoente é 1, ficou 2. 2 ficou 3, 3 ficou 4. Então, está sendo o expoente mais 1. Expoente mais 1, expoente mais 1. Então, aqui é n mais 1. O que está acontecendo aqui? Ó? Menos 1, menos 2, menos 3. É o oposto do expoente, né? Ó. Então, se o expoente aqui é 2, aqui é menos 2, 3 é menos 3, então n aqui só pode ser menos n. Bom, agora vamos entender o que está acontecendo nesse outro elemento, tá? Então, se a gente olhar para este elemento, em relação ao expoente, você teve aqui uma situação 1 menos 1, né?
Então, você teve 1 menos 1 para dar 0. Ok? Agora aqui, ó, para dar menos 1, então você fez 1 menos quem? Menos 2. Opa, quem é o 2? Não é o expoente? 1 não é o expoente? Então, a gente já está observando um padrãozinho que está acontecendo aqui, ó. Vamos ver o próximo. Menos 2. Bom, então pode ser 1 menos quem? Menos o 3, que vai dar o menos 2. Então, a gente já está entendendo o que está acontecendo com este elemento, ó. É 1 menos o expoente, tá? Então, a gente tem aqui o n, então a gente pode colocar menos n mais 1, ou 1 menos n, vai dar no mesmo. Então, essa matriz é aquela matriz que define a potência dessa matriz A. Então, como ele quer A na 100, basta a gente substituir no lugar do n. Então, nós vamos ter 100 mais 1, olha lá, não é n mais 1? Então, é 100 mais 1, aqui é n. Então, aqui é 100 menos n, então é menos 100, e menos 100 mais 1. Finalizando, então, o A na 100 é igual a 101 ao 100 menos 99 e menos 100. Prontinho. Então, a gente já resolveu a matriz aí, ou a potência de A na 100. Perfeito? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês na próxima aula. Bons estudos.